Olá, amigos do YouTube, eu sou Hélio Garriga. Eu vou falar neste vídeo sobre o perdão e guiar uma meditação para perdoar. Bem, perdoar não é esquecer. Perdoar é você compreender a situação que aconteceu, é você transmutar esta situação e liberar a energia. Quando você esquece, você apenas empurra para um cantinho de sua mente subconsciente o fato ocorrido. É como se você colocasse debaixo do tapete o lixo. Você não enxerga, você não vê, mas o lixo está debaixo do tapete. E quanto mais tempo o lixo fica debaixo do tapete, mais ele apodrece. O mesmo acontece com a energia que está lá na sua mente subconsciente. Você pode não se lembrar dela, mas a energia está lá. E a cada dia que passa, ela fica mais densa. Portanto, para perdoar, temos que compreender. Compreender o fato ocorrido. E para compreender o fato ocorrido, temos que ter consciência de que nós não somos vítimas. De que não há vítimas no universo. Também não há vilões. Tudo é uma grande ilusão. Tudo o que aconteceu com você em sua vida foi você mesmo que criou. Nós criamos o nosso destino com os nossos pensamentos e as energias que seguem os pensamentos, que são as emoções, sentimentos e comportamentos. Se somos nós que criamos o nosso destino, fomos nós que criamos e atraímos aquela situação em que você não quer perdoar. Foi você mesmo que criou, foi você mesmo que atraiu. A lei da atração rege tudo. Energias afins se atraem através da ressonância vibracional. A notícia boa é que tudo que nós criamos é sempre para o nosso melhor. Evidentemente, olhando sob um ângulo maior, sob um ângulo espiritual. Embora para o seu ego você sofreu, você se considera vítima, mas em uma visão mais ampla, aquele fato ocorrido foi para o seu melhor espiritualmente falando. Toda vivência em que há sofrimento, há ou uma lição a ser aprendida, ou uma energia a ser transformada, ou uma consciência que precisa ser expandida. Então, aquela pessoa que você não quer perdoar, você acha que você é vítima e que ela é vilã, na verdade, esta pessoa foi o seu professor. Ele veio para lhe fazer um bem, para lhe mostrar algo, ou para fazer você transformar algo que você não tem consciência, ou não tinha consciência. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se conscientizar disso. Você não é vítima, você nunca foi vítima, e a pessoa nunca foi vilã. A situação ocorreu porque você criou. Você mesmo criou. E se ela ocorreu, porque também é para o seu bem. Eu vou dar alguns exemplos. Se você é uma pessoa que atraiu alguém, que lhe constrangeu, que lhe humilhou, provavelmente é para você quebrar o seu orgulho e desenvolver a modéstia. Se você atraiu alguém que invadiu o seu espaço, abusou de você, desrespeitou-lhe, provavelmente é para você aprender a dizer não, a se respeitar e se impor perante os outros. Se você atraiu alguém que usou-lhe sexualmente e descartou-lhe em seguida, provavelmente
É para você deixar de ser pedinte de afeto, largar a mendicância emocional e desenvolver a autoestima, o amor próprio, aprender a se amar, a se bastar em si mesma ou si mesmo. Se você atraiu alguém que criticou-lhe, julgou-lhe, condenou-lhe, provavelmente é para você deixar de ser crítico, julgamentoso, intolerante e desenvolver a tolerância, a compaixão, a aceitação das pessoas como elas são. Se você atraiu alguém que lhe rejeitou, provavelmente é para você deixar de procurar a aprovação dos outros e desenvolver a autoaprovação, a autoaceitação. Se você traiu alguém que lhe roubou, que subtraiu algo de você, alguém que lhe enganou, puxou seu tapete, provavelmente é para você deixar de ser invejoso ou invejosa e desenvolver e incorporar a consciência de que o universo é infinitamente abundante, está em constante expansão e ele se expande de acordo com os nossos desejos. Portanto, há espaço para todos. Se você atraiu alguém que lhe dominou, que roubou o seu poder, provavelmente é para você deixar de ser submisso, ingênuo e medroso e aprender a tomar posse de si. Bem, a lista de encontros kármicos é muito grande, é extensa. Se eu tivesse que falar todas, eu ficaria aqui horas falando. Se você se identificou com alguma delas, já é meio caminho andado para você se conscientizar do que a vida quer de você e tomar as ações necessárias para incorporar em você aquilo que a vida quer que você aprenda, transforme ou se conscientize. Conscientes de que nós não somos vítimas, conscientes de que nós criamos o nosso destino, conscientes de que a pessoa que você não quer perdoar, ou que você não perdoou ainda, não é vilã, consciente que o fato ocorreu para o seu melhor, vamos então fazer uma meditação para você entender, compreender, transmutar, liberar a energia, isto é, realmente perdoar. Quando eu digo compreender a situação, não significa que você precisa já ter consciência do que a vida quis de você quando aconteceu essa situação de não perdão. O importante é que você tenha consciência de que você não foi vítima. Agora, ao longo do tempo, é importante que você se conscientize, que você saiba o que a vida quis de você com esta situação de não perdão. O que ela quis ensinar para você, o que ela quis que você transformasse, o que ela quis com que você se conscientizasse. Porque se você não souber disso e não tomar uma ação em relação a isso, a vida vai lhe trazer mais para frente uma situação semelhante. Só que desta feita, se você não aprendeu nada, não transformou nada, não se conscientizou de nada, desta feita, a vida vai trazer-lhe uma situação semelhante, só que ainda mais forte do que a situação em que você viveu anteriormente. Portanto, é importante que você saiba e se conscientize do que a vida quer de você com essa situação de não perdão. Agora, se você não sabe, não se conscientizou ainda, no final desta meditação eu vou dar algumas dicas para que você consiga captar do seu eu superior o que ele quer que você aprenda, transforme ou se conscientize. Dito isto,
Se coloque em uma posição confortável. Você pode ficar sentado. Você pode ficar em uma posição de yoga. Você pode deitar em uma posição de divã. O que seria uma posição de divã? Se você não tem um divã em casa, você pode colocar vários travesseiros na sua cama e apoiar as costas e a cabeça nos travesseiros. É uma posição confortável que não leva você ao sono, né, e o mantém relaxado. A única posição que não é recomendável é você se deitar por completo, porque você pode dormir e não acabar de realizar a meditação. Feche os olhos e respire profundamente. Inspira profundamente e expira. Quando você inspira, você imagina que você está inspirando uma névoa branca, luminosa e brilhante. Essa névoa você inspira. E quando você expira, você solta uma névoa cinzenta e escura, que representam os pensamentos que temem ficar em sua mente, que representam as tensões do seu corpo. Então você inspira uma névoa branca, luminosa e brilhante. Você expira uma névoa cinzenta e escura. Quando você expira, você está expirando, expulsando os pensamentos que temem ficar em sua mente, as tensões do seu corpo. Então, respire e solte-se. Respire e solte-se. Respire profundamente e solte-se. Agora, a cada expiração, você percebe que a névoa escura começa a ficar mais clara, mais branca. E à medida que você vai inspirando a névoa luminosa e branca, você começa a expirar uma névoa mais clara, mais branca. Inspira e expira. Inspira e expira. Agora você percebe que a névoa que você expira já ficou branca e clara. O que significa que as tensões, os pensamentos intrusos saíram, foram expelidos. Agora, mais relaxado, vamos fazer uma visualização. Imagine à sua frente um pequeno palco. É um palco circular com uma cortina vermelha atrás dele, e atrás desta cortina está a pessoa que você precisa perdoar. E observe que neste palco há duas poltronas, uma de frente para a outra. Você nota que do lado esquerdo do palco tem uma escadinha. Então, você sobe ao palco através desta escadinha. Você senta em uma poltrona.
Se acomoda confortavelmente nesta poltrona. Agora, você convida para entrar no palco aquela pessoa que você precisa perdoar. A pessoa sai de trás da cortina e se posiciona em sua frente. Você pede para que ela se sente na poltrona que fica à sua frente. Ela se senta. A pessoa está bem à sua frente. Aquela pessoa que você quer perdoar, que você precisa perdoar, está bem à sua frente. Você olha para ela, para o rosto dela. Você olha agora para os olhos dela, bem dentro dos olhos dela. Agora, olhando bem dentro dos olhos dela, você diz para ela: eu te perdoo, porque eu sei que você apareceu na minha vida para o meu bem, para o meu melhor, para fazer de mim uma pessoa melhor. Agora você olha dentro dos olhos dela e diz: fale o nome da pessoa que você quer, que você precisa perdoar, e diga para ela: eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo porque você entrou na minha vida, porque eu mesmo a atraí. Eu te perdoo porque você participou do ocorrido, porque eu tinha que aprender alguma lição, porque eu tinha que transmutar algo em mim. Na verdade, eu te perdoo porque você não fez mal a mim. Na verdade, você foi o meu professor, que veio me ensinar, é claro, através de uma lição dura e difícil, algo que eu tinha que aprender, algo que eu tinha que me conscientizar. Então você é meu professor. Na vida, nós não podemos ter só professores bonzinhos que passam a mão em nossa cabeça. Às vezes, quando somos alunos rebeldes e não queremos fazer a lição, precisamos de um professor mais firme, mais duro, que nos segura com as rédeas curtas e nos faz fazer a lição que temos que fazer. Continue olhando para os olhos desta pessoa. Agora, bem no fundo dos olhos dela, você vai ver que ela também faz parte de você. Porque no universo somos todos um. Somos todos espírito perfeito e divino. E esse espírito é parte de Deus. Se todos somos Deus, todos temos Deus em nós, então somos todos irmãos. Somos todos um. Então, nos olhos desta pessoa,
Você olha bem dentro dos olhos dela. Você vê um brilho dentro dos olhos dela. Este brilho é Deus nela. E você percebe que esta pessoa também faz parte de você, porque ela também faz parte de Deus, assim como você também faz parte de Deus. É como se fôssemos como ilhas no mar. Olhando de cima, parece que somos separados. As ilhas estão separadas pela água do mar. Mas, tirando a água do mar, representada pela nossa ilusão da matéria, nós vamos perceber que todas as ilhas estão interligadas. As ilhas, na verdade, são montanhas que se encontram no fundo do mar. Fixando-se no brilho dos olhos desta pessoa que está à sua frente, você diz: meu irmão ou minha irmã, eu te perdoo e te liberto. Eu te perdoo e te liberto. Eu te perdoo e te liberto. Você faz parte de mim, faz parte de Deus, faz parte do todo. Somos todos um. Somos todos irmãos. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Agora você se levanta da poltrona e pede para a pessoa se levantar. Ela se levanta também. Agora vocês dois estão frente a frente, muito próximos um do outro. Vocês se aproximam mais. Olham. Você olha novamente para os olhos desta pessoa. Vai ao encontro dela e a abraça. Abrace essa pessoa. Sinta-a abraçando-a e sinta que também ela o abraça. Abrace-a. Abrace-a fortemente e sinta também os braços dela lhe abraçando. Sinta o calor do corpo dela. Sinta também o calor do seu corpo passando para o corpo dela. Sinta a energia de seus corpos se interlaçando. Nesta hora, você pode chorar se quiser. Deixe a emoção extravasar. Deixe aquela emoção contida vir para fora. Continue abraçados. Ela também o abraça com amor. Ela também quer ser perdoada. Agora eu não irei interromper durante 30 segundos para que você fique este tempo abraçado com a pessoa e sinta plenamente esse momento.
O perdão é uma libertação. Quando não há perdão, as energias densas do não perdão, energias de mágoa, de rancor e de ressentimento e raiva, ficam no corpo energético da pessoa que não perdoou. Essas energias atraem para a vida desta pessoa muitas negatividades, sofrimento e dor. Portanto, o perdão é um ato não de benevolência, não de bondade. O perdão é um ato de inteligência. Porque quando você perdoa, realmente, como você está perdoando agora, você está libertando, está tirando, soltando do seu campo energético essa energia densa, essa energia escura, essa energia que, se continuasse em você, lhe traria muito sofrimento e dor. Portanto, perdoar não é ser benevolente, perdoar não é ser bom, perdoar é ser muito inteligente. Você continua abraçado a essa pessoa. Agora, você se afasta um pouco, olha para ela e diz: eu te liberto, eu te liberto, eu te liberto. A pessoa sorri para você, você sorri para ela. Talvez você esteja chorando ainda, e talvez a pessoa também chore. Porque todos nós queremos ser libertados. Ninguém quer ser prisioneiro de nada. A pessoa sorri, você sorri, e você diz adeus. Ela diz adeus, e ela, sorrindo para você, ela começa a diminuir de tamanho. Ela começa a ficar cada vez mais pequena. Cada vez mais pequena. Até ficar bem pequenina e desaparecer. Agora você abre os olhos vagarosamente, você respira fundo, se sente aliviado, com o peito mais aliviado. Agora, quando você se lembrar desta pessoa novamente, lembre-se dela sorrindo para você. Lembre-se do abraço dela. Lembre-se de vocês abraçados. Após a meditação do perdão, as energias acumuladas no seu campo energético vão saindo do seu corpo energético aos poucos. Talvez demore alguns dias ou algumas semanas. Se após algumas semanas você se lembrar da pessoa ainda com uma pontinha de rancor e ressentimento, repita o exercício. Se você ainda não sabe o que a vida quer de você, nesse sofrimento que você passou, nessa situação de não perdão, se você ainda não sabe, não tem consciência,
vou dar algumas dicas para você se conscientizar, isto é, receber uma orientação do seu eu superior. O seu eu superior é o seu espírito. Procure ficar momentos a sós, na quietude interior. Vá caminhar sozinho em um parque, em uma praia. Procure viajar sozinho, você com você mesmo, para um campo, para a praia, para um local onde você possa estar junto da natureza, a sós, para que você possa, na quietude interior, receber a orientação do seu eu superior. Antes de dormir, após você se recolher, respire fundo, feche os olhos e peça para o seu eu superior da seguinte forma: meu eu superior, me conscientize, me mostre o que você quer de mim nesta situação. Fique aberto, fique receptivo, porque as respostas podem vir das mais diversas maneiras. Sim, pode vir através de um pensamento, de um sentimento, de uma emoção, mas pode vir através de um amigo que você encontra na rua e lhe diz uma frase. Pode vir através de um livro em que você abre justamente na página onde está aquela frase que você lê e que você sente que aquela é a mensagem que você precisa. E pode ser através dos sonhos. A vida conversa conosco das mais diversas maneiras. Fique atento, fique receptivo, fique aberto, porque quando vier a resposta, você vai sentir que é a resposta que você precisa. Como já comentamos, procure saber o motivo por que você atraiu essa situação na sua vida, para que ela não se repita novamente. Porque enquanto você não aprender, a vida repete a lição. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham realmente perdoado. Este é meu objetivo. Muita paz para todos vocês e Namastê.